noite a todos e a todas. É um desafio, vamos dizer assim, a gente pensar o futuro, né, do país ou na situação de destruição que nós estamos, na verdade, desde o governo anterior, ou desde até, eu coloco a data que a gente começou a entrar, com ter problemas 2013, né, um agravamento seríssimo em 2014, 2015. Né. A gente vem num processo destrutivo da economia brasileira. Num nível de destruição como a gente nunca podia imaginar que fosse tão rápido e que fosse tão eficaz na destruição. Se bem que destruir é muito mais fácil que construir, muito mais rápido do que construir. A gente, com a queda no PIB, só a queda no PIB de 8% em 2015, 2016, e depois com a economia completamente estagnada, que na verdade é isso que nós temos, todos os índices, nós não tivemos nenhuma recuperação até hoje. Nós vimos vários anos de estagnação e esse ano prometendo ser pior ainda, em termos de estagnação, mas nós estamos estagnados, com 13 milhões de desempregados, né? Mas o ponto que eu queria ressaltar especificamente é o processo de destruição. O mundo hoje, ele está organizado em termos de cadeias produtivas, cadeias de valor. Que quem controla o nódulo das cadeias de valor, quem controla o nódulo das cadeias produtivas, controla todo o sistema de apropriação global de valor. Por contratos, por controles de propriedade ou por controles de contratos. Se expropria valor. É uma coisa antiga que a gente já conhece desde a troca desigual, né? Não é uma coisa nova, mas que no caso da economia brasileira se agrava ainda mais. Por quê? Porque a gente destruiu ou está em processo de destruição da nossa possibilidade de participação em alguma cadeia de valor. A gente está, na verdade, a gente fala do setor agrícola, né? O setor agrícola é um setor muito importante, etc, etc, etc. Nós, na verdade, nós somos plantadores de soja e nós cedemos a terra para extrair minério. No fundo, é isso que a gente faz. Quem controla as sementes, quem controla os defensivos, são as grandes corporações transnacionais que não estão aqui, que são donas das sementes híbridas. Ou seja, toda a tecnologia não é mais a Embrapa que manda, como foi no passado. Toda a tecnologia é uma tecnologia importada. E controlam os mercados. Compram a soja, compram o minério e vendem no mercado internacional. São grandes corporações transnacionais. Nós estamos cedendo a terra e a mão de obra. Quem fornece as máquinas são algumas grandes empresas transnacionais que se interessam por estar no Brasil, porque o Brasil é muito extenso, que se interessam em produzir no Brasil. É tudo o que nós temos. As outras partes das cadeias que a gente tinha, controle, o que eu quero dizer é o seguinte: o controle do processo nós não temos. O que isso significa? Isso significa que o processo de extração de valor dessas cadeias, pelos fornecedores de defensivos, sementes, pelos compradores e pelos revendedores de máquinas e equipamentos e tecnologia, é muito grande, ou seja, sobra quase nada de valor. Por isso que é uma coisa destrutiva. A gente tinha, e foi tentado, construir uma cadeia de valor em torno da Petrobras. Foi um passo muito ousado e muito forte, no sentido de construir uma rede, que estavam quem? Estavam as construtoras, estavam as grandes empresas de engenharia, as nossas grandes empresas de engenharia, estavam as grandes metalúrgicas, as grandes siderúrgicas, todas envolvidas num grande projeto que a gente tinha
vantagem comparativa no setor siderúrgico. A gente tem vantagem comparativa no setor siderúrgico. Hoje nós somos exportadores de minério, mas o nosso minério é um dos melhores minérios do mundo. E a gente, por isso, tinha vantagem comparativa absoluta, né, no setor metalúrgico. E a gente abriu mão disso. Hoje, a companhia Vale do Rio Doce é exportadora de minério, não exportadora de aço. Só para a gente ter uma ideia. E com, vamos dizer assim, o atentado, que foi um atentado político internacional de grandes interesses das grandes corporações sobre a Petrobras, houve uma destruição dessa possibilidade da gente estar dentro dessa cadeia, dentro desse setor, de criar um setor, um dos únicos setores que resta para a economia brasileira. O problema de ser uma economia sem indústria é o problema de não ter como apropriar valor. Esse é que é o problema. Uma economia sem indústria é uma economia que tem um setor primário, que é diminuto em termos de população ou de gente que participa desse setor, portanto, que concentra muita renda, obviamente, num único setor, mas que é impossível de extrapolar ou de criar uma extensão dessa cadeia, dado que toda a parte, como eu já expliquei antes, toda a parte tecnológica, etc., industrial, acaba estando fora ou na mão de empresas transnacionais. A gente poderia descrever várias cadeias nesse sentido, que nós estamos destruindo, ou que já estão destruídas. A gente não tem mais controle sobre nenhum pedaço, praticamente, do valor criado no Brasil. Isso significa que a gente transfere valor por relação de poder e controle de quem detém o poder sobre as cadeias de valor. Isso significa que o nosso futuro em termos de sistema produtivo é triste. É muito triste. E nós estamos nesse processo. Gradativamente estão sendo vendidas partes da Petrobras, gradativamente serão vendidas partes da Eletrobras, também em partes, silenciosamente, os jornais não falam, silenciosamente. A Embraer já foi vendida, aventou-se até de fechar a fábrica da Embraer, não sei se é verdade ou se é fake news, em São José dos Campos. Então, essa situação é muito grave. E a estratégia para que esse processo fosse possível é uma estratégia das mais absurdas e mais... eu não tenho palavras para dizer como que a gente chegou nesse ponto. Porque houve um processo, este processo de gerar essa crise de 2015, ela foi criada quase que propositalmente. É claro que tem os economistas, entre aspas, entre dezenas de aspas, que acham, não, isso ia dar certo. Eles foram treinados nos Estados Unidos para dizer que ia dar certo. Que os modelos, de fato, existem os modelos diziam que a economia ia retomar, certo? Só eles acreditavam, a gente já sabia desde muito tempo que a gente sabe, teoricamente, que a gente estuda a teoria econômica, que a gente sabe que é um absurdo e que ia levar o país ao caos, que é mais ou menos para onde a gente está indo, né? E que ia levar a economia brasileira para o caos, que é mais ou menos para onde a gente está indo. Só que tem método nesse caos. O método nesse caos é que enquanto a gente se preocupa com o caos, o patrimônio nacional está sendo vendido e a gente está se desestruturando cada vez mais no sentido de se tornar primário exportador sem o controle da tecnologia, porque primário exportador hoje tem tecnologia. Então, o processo, como é que a gente vai pensar o futuro de um país nessa situação?
O futuro de um país com uma equipe econômica que não tem nenhuma visão de país. Tem uma visão de curto prazo, de ganhar dinheiro. E quem domina hoje esse projeto são as grandes empresas transnacionais, que estão tendo sucesso no seu projeto, e são os bancos nacionais, que não dá para muito entender, porque eles estão achando que eles vão conseguir sobreviver depois que não tiver mais nada nacional. Eles estão achando que o sistema financeiro internacional vai permitir que os bancos nacionais, que monopolizam o mercado de dinheiro e crédito do país, vão conseguir existir nesta situação em que a gente é completamente dominado por capitais transnacionais. Eles estão achando que eles vão continuar sendo intermediários, como sempre foram, porque os bancos nacionais, eles são o quê? Intermediários do capital transnacional, por um lado, trazem dinheiro lá de fora para emprestar para as grandes corporações que estão aqui instaladas, e ganham dinheiro com título público, com dívida pública no mercado especulativo. Certo? Eles estão achando que com a reforma da Previdência eles vão pôr 1 trilhão no bolso, certo ou não? E vão continuar especulando da mesma forma que fizeram com dívida pública ou com o Estado, e vão continuar como intermediários financeiros do grande capital transnacional. É uma ilusão. É uma ilusão, porque é o único setor, vamos dizer assim, o sistema bancário nacional é o único setor da economia que ainda é nacional, que conseguiu na década de 90, depois da abertura financeira da década de 90, bancos estrangeiros, é verdade. Os banqueiros nacionais conseguiram expulsar os banqueiros estrangeiros e continuaram no poder e se concentraram e centralizaram cada vez mais. São extremamente fortes nesse sentido. Agora, não sei de que ilusão que eles vivem, que eles vão continuar existindo quando a gente não tiver mais nenhum controle sobre a nossa estrutura produtiva, ou sobre a produção, ou sobre o país. O futuro é tenebroso nesse sentido. Obrigado.